Graça e Paz. Hoje nós vamos estar trabalhando com um tema que parece nome de filme. Conhecendo o inimigo. Eu já dei um spoilerzinho no vídeo anterior e hoje nós vamos estar tratando desse tema de uma forma completa. Quando se fala de inimigo, normalmente nós não queremos saber nada sobre ele. E nós desejamos que ele esteja bem distante de nós, que a Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, assim, bem longe. Ele lá e eu cá. Eu vou trazer aqui uma definição de inimigo, que se encontra em oposição, que se mostra hostil, agressivo, né? Contrário. Sabe aquela pessoa do contra? Você fala uma coisa, ela não concorda. Você fala outra, ela não concorda. Ela está sempre discordando. Isso é uma atitude de um inimigo. A pessoa tem que concordar com tudo que você fala, com tudo que você faça, não é isso? Mas a pessoa pelo menos se esforça para entender, para compreender o que você está falando, o seu posicionamento, né? Mas quando se trata de um inimigo, ele já é do contra, sabe? Inimigo é aquele também que guerreia no campo contrário. Está de um lado, ele está do outro. Está lutando de um lado, ele está lá lutando de outro. Está querendo avançar para um lado, ele está querendo avançar para outro. É uma pessoa que tem inimizade, hostilidade a alguém e que quer o seu mal. E uma observação a fazer dentro disso: inimigo pode ser um adversário político, um adversário religioso, ideológico, não é porque a pessoa pensa diferente que ela é inimigo. Mas quando se fala assim de um adversário, né? Adversário em termos de religião, ideológico, questões políticas, questões desses segmentos aí que pode se ter um adversário. Os tipos de inimigo. Hoje no nosso estudo eu vou falar sobre 4 tipos de inimigos. O primeiro inimigo é aquele inimigo que é declarado, inimigo que chega já dizendo que é inimigo. Ele já deixa bem claro: olha, eu sou o seu inimigo, viu? Eu vim para derrubar você, para destruir com você. Bateu, você já sabe que é inimigo. O exemplo aqui do nosso estudo que eu posso dar é sobre Golias. Ele foi um inimigo declarado. Por quê? Ele afrontou o povo de Israel por 40 dias e ficou bem claro para todos que se tratava de um inimigo. Ele desafiava Israel em alta voz para apresentarem um homem que lutasse com ele em combate assim, individual. Porque existiam alguns tipos de guerra naquele tempo, mas uma delas era essa questão do duelo. Então levantava-se um guerreiro de um exército, né, o mais forte, o que teria mais capacidade de guerrear, e um guerreiro do outro exército. Ficaria um duelo entre os dois. O que vencesse, aquela vitória seria para o povo do outro. Um exército seria servo do outro exército. O gigante Golias, ele estava propondo isso para o povo de Israel. Ele estava assim meio que se garantindo. Ele era grandão. Golias, o nome dele, ele significa exilado ou adivinho. Ele era da cidade de Gate. Ele media 2,92 metros, quase 3 metros. E foi essa questão, não tinha gente maior que ele ali, né? Então ele era o fortão, experiente em guerra, desde moço guerreava. Os filisteus, os demais, estavam lá só se garantindo às custas de Golias. Ele se levantou lá e ele estava lá chamando a briga para ele. Estava se garantindo que ele era muito experiente, que era grandão, forte. Né? 40 dias, o povo morrendo de medo. O rei Saul com medo, todo mundo ali muito assustado com essa situação, né? 40 dias ali. E lá da casa de Jessé, 3 deles o rei Saul convocou para a guerra. E Davi, ele era um pastor de ovelhas, o pai dele. E teve um dia, ainda nesse meio de tempo ali, que o gigante estava afrontando Israel, Jessé chega para Davi e fala assim: olha, vai lá na guerra, né, onde seus irmãos estão lá, e leva um lanche para eles, 10 queijos, uma porção de farinha tostada e 10 pães. E aproveita, dá uma espiadinha lá para ver se eles estão bem. Davi chega, fez conforme o pai orientou, foi sem pretensão de nada. Vai para entregar o lanche dos irmãos. Chega lá, ele ouve esse gigante falando: quero ver quem é que vai me derrubar. Eu não sei as palavras que ele usou, né? Só tô ilustrando. Porque eu sou melhor, aí vocês não são de nada, ninguém me derruba. Ali só provocando, perturbando o povo de Israel. E Davi ouve isso. Fala: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? As pessoas ali à frente explicam para Davi: ele é um gigante aí que levantou, tal, ele é da cidade de Gade, e tá aí afrontando já há um tempão. E Davi pegou e falou: mas vem cá, quem derrubar esse gigante vai ganhar o quê?
Aí falar, um dos benefícios é se casar com a filha do rei Saul no caso. Além do mais, algumas regalias aí que vai ter quem derrubar esse gigante. Davi já se interessou, já não gostou muito que o gigante estava lá afrontando o povo. E ainda mais ia ter uma recompensa para quem derrubasse, aí mais do que depressa. Ele se apresenta ao rei Saul. O rei Saul estava triste, né? Tava bem desfalecido. Não só o rei Saul, mas todo mundo, né? 40 dias não sabendo o que fazer com esse gigante aí, afrontando todo mundo. Davi chega diante do rei e fala, não precisa desfalecer seu coração, não fica triste não, porque eu vou derrubar esse gigante. O rei Saul duvidou, com certeza, né? Davi era um moço ainda, cuidando das ovelhas do pai, então não tinha aquela experiência de guerra, né? Não foi convocado para guerra. Tinha, assim, um posicionamento de um guerreiro ainda, né? Só que daí Davi apresentou o currículo dele. Eu cuido da ovelha do meu pai. E teve uma vez que surgiu um leão, surgiu um urso. Peguei pela barba do leão, peguei o urso também, dei um jeito lá e derrubei com os dois, né? Então, do mesmo jeito que eu fiz isso, eu também vou fazer com esse gigante. O rei Saul ficou meio assim, né? Entregar esse menino pra morte, né? Só pode, porque pequenininho, não tem experiência nenhuma. Ainda tentou alertar Davi, falou assim, não, mas você é moço ainda. O Golias, ele já é experiente em guerra há muitos anos, desde moço que ele luta. Não vai dar certo, né? Mas Davi ali se levantou e continuou com muita ousadia, com muita determinação. Colocou lá os acessórios necessários. Mas Davi, como não tem experiência, foi tentar andar com aquilo. Falei, meu pai, não consigo andar com isso não. Ele pegou o alforge dele, né, a funda, que é a ferramenta que ele usava, né, para defesa das ovelhas lá que ele cuidava. E foi num ribeiro e pegou 5 pedras. Foi lá, né, com a arma dele. E daí ele chega diante do Golias para guerrear. Se apresenta lá todo na ousadia. Vou guerrear com você. Aí o Golias achou até engraçado. Como, gente, vocês me mandam um toquinho desse aí, mandam um rapazinho desse aí. Ele ficou desprezando, ficou debochando de Davi. Davi tinha boa aparência. Qual o sentido que a Bíblia está falando de boa aparência? No sentido que ele não era experimentado em guerra, no sentido que ele não tinha marcas de guerra. Ele tinha boa aparência e moço, desprezou. Se for por acaso algum campo, você vinha com paus, vai arrancar sua cabeça e vou jogar para as aves aí, né? Lá para as bestas feras do campo. E Davi pega e retruca também. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Né? Ele colocou a pedrinha lá na funda, gira e acerta com tudo o gigante. O Golias estava todo equipado, com capacete, né? Todo equipamento necessário para um soldado ali na guerra. Só que existia uma parte da testa dele que não estava protegida. O capacete não protegia essa parte da testa. Então, no que Davi girou a pedrinha lá na funda dele e jogou, mirou certinho na testa, justamente onde não estava protegido. Ele cai na hora, caiu com a cabeça ali no chão. O que Davi faz? Sobe em cima do gigante, pega a espada do próprio gigante, corta a cabeça dele e vai lá e entrega para o rei. Então, ó, resolvi o problema. Esse exemplo eu dei por cima, né? Não entrei a fundo na história. É um exemplo sobre um inimigo declarado. Chegou o povo de Israel, afrontou e se declarou, sou inimigo de vocês e tô aqui para acabar com tudo, quebrar com tudo. Quero ver quem vai ser homem para me encarar. Então chegou já declarando, eu sou seu inimigo. Segundo exemplo, aquele que finge ser amigo. Um exemplo muito usado para falar sobre isso é Judas Iscariotes. Em todos os seus procedimentos, ele agiu com mau caratismo, até trair Jesus. Eu não vou dizer para você que ele nasceu sabendo que ele seria o traidor de Jesus. O próprio caráter dele já daria indícios de que ele seria um traidor. Judas Iscariote, ele não foi mau caráter somente no momento que ele traiu Jesus. Já outras situações, ele deu evidências de uma pessoa mau caráter, de uma pessoa com uma tendência para o mal. Uma das questões, ele falou para os soldados, criou um código lá, falou, direcionou aos soldados, falou, aquele a quem eu beijar, pode prender, que esse é o Cristo, né? A quem vocês procuram. Isso se encontra em Mateus 26, 48. Essa questão de Judas beijar Jesus como um sinal para entregá-lo para o soldado. Judas era um dos 12 discípulos. E Judas ele servia como tesoureiro no grupo apostólico. Isso está escrito lá em João 13, 29. E no exercício dessa atividade, né, como tesoureiro, ele era chamado de ladrão. Judas ele furtava a arrecadação que ficava guardada na bolsa. Isso você pode ver lá em João 12, 6. Depois você confunde. O Judas Iscariotes, ele é o tipo de inimigo que finge ser amigo. Aquele que senta ali à mesa com você para comer, para conversar, para rir, para brincar. Aquele que sai com você, se diverte, está ali com você junto em todas.
ele finge ser amigo, mas no final das contas, em algum momento ele vai te trair. Em algum momento ele vai agir assim com falsidade, em algum momento ele vai te colocar numa situação de dificuldade, como se fala em maus lençóis. Tirando esse exemplo da Bíblia, as pessoas também usam muito para retratar aquela pessoa que é falsa, que é traíra, pessoa que vai em algum momento te afundar. Esse é o inimigo que finge ser amigo. E nós temos também um outro exemplo, aquele que busca ocasião contra. Ele não acha nada na vida da pessoa que possa acusá-la, que possa derrubá-la, que possa comprometê-la, mas ela busca uma ocasião contra, fica vasculhando, não se conforma de não ter nada. Essa história está relatada lá em Daniel 6. Daniel ele tinha uma posição política de confiança e de destaque nos tempos do rei Dário. Isso fez com que despertasse inveja e competição em relação às outras pessoas de cargos também importantes. O rei Dário ele separou várias pessoas para cargos políticos, sátrapas, presidentes. A Bíblia fala de sátrapas, governantes. Haviam 3 presidentes e Daniel era um desses presidentes. Os outros governantes, outros presidentes, que tinham cargos também políticos, precisavam prestar contas para Daniel. Eles começaram a ficar com raiva, não estavam aceitando muito, estavam engolindo muito essa história, não. Ali começou uma rivalidade desses políticos com Daniel, porque ele estava se destacando demais por ser íntegro, por ser um bom presidente, uma pessoa de bom caráter. Então ele foi se destacando, ganhando espaço, né, no reino lá de Dário. Isso foi levantando rivais do próprio meio político ali deles, começaram a buscar ocasião contra, só que eles não encontraram uma situação contra Daniel. O que a gente vai fazer agora? Ele não dá brecha nenhuma, a pessoa íntegra, não faz nada de errado, como que a gente vai procurar ocasião contra ele? Eles inventaram um plano, falaram, bom, vamos ficar de olho nele. Aí eles observaram que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela ali na direção de Jerusalém e os rivais observaram. O que eles fizeram? Olha o plano deles. Já sei, vou chegar no rei Dário e falar assim, ó rei, eu tô pensando em fazer um edito onde as pessoas só podem pedir para o senhor por 30 dias. Não pode se direcionar a Deus nenhum e a ninguém mais, somente ao Senhor. Já com a maldade, porque perceberam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E o rei, mais que depressa, concordou, massageou o ego dele. Ninguém pode pedir mais nada para ninguém, só para mim. E gostou. O edito era segundo os medo-persas, que não podia revogar, não podia voltar atrás. Se o rei assinasse, determinasse, era aquilo e acabou. Eles lá em cima do rei para o rei concordar. O rei concordou. A penalidade para quem desobedecesse seria ser lançado na cova dos leões. E Daniel, como era temente a Deus, continuou buscando, continuou em oração. Os rivais ali só de olho, falaram, agora a gente pega Daniel, porque ele não vai deixar de orar. Quando ele orar para o Deus dele, a gente denuncia ele para o rei. E foi o que aconteceu. Eles ficaram lá espionando Daniel e Daniel lá com a janela aberta e orando a Deus. E chegaram lá para o rei, os rivais lá, os invejosos. Rei, o senhor colocou um edito para ninguém fazer pedido nenhum para nenhum outro Deus, né? Então, né? Sabe o que é? Aquele tomzinho de fofoca, aquela malignidade, sabe? Aquela inveja. Então, Daniel, ele tá lá orando pro Deus dele. Ele não veio pedir pro Senhor o que ele quer. O rei ficou muito triste porque ele gostava muito de Daniel. Ele via nele uma pessoa íntegra. Mas, como ele assinou um edito segundo a lei dos medo-persas, não podia voltar atrás, não podia revogar. Vai ter jeito, viu? Vou ter que lançar esse Daniel na cova dos leões porque ele desobedeceu o meu edito. Jogou, mas ficou lá atormentado. Foi dormir, não conseguiu dormir, ele dispensou música, muito abatido, contristado mesmo pela questão, porque ele gostava muito de Daniel. Ele chegou para Daniel, Deus a quem você serve, ele vai te livrar. E passa a noite atormentado tudo, e no dia seguinte, cedinho, na boca da cova, para ver, né? Ele pensou, meu pai, destroçaram, acabaram de destruir com Daniel. Quando ele chega, ele grita o nome de Daniel. Daniel aparece, a vitória, que os leões não o comeram, não exterminaram com a vida dele. Citando, para falar de qual exemplo? Sobre o inimigo que busca ocasião contra. Esses inimigos não acharam nada, estava tudo corretinho lá na vida de Daniel. Mas foram inimigos que buscaram uma ocasião contra. E estavam lá fuçando, acharam algo, não pecado, não contra, mas que poderia prejudicar Daniel. E foi o que fizeram. Armaram todo um plano para afundar com Daniel. Só que não deu certo, porque Deus livrou. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel lá dentro dos leões. Já puxando o raciocínio para o próximo exemplo,
Existe aquele que, já que não encontra nada que possa apontar, que possa acusar, a pessoa prepara uma cilada. Sabe aquela coisa assim? Bom, não estou achando nada, vou armar uma situação. Esse exemplo nós podemos ver em Gênesis 39, ocorreu com José. Como muitos sabem da história, muito conhecido, teve todo aquele processo, foi vendido pelos irmãos, foi preso. E ele foi como escravo lá para a região lá de Potifar. Só que ele se destacou no meio dos escravos. Então Potifar chamou José para trabalhar dentro da casa dele, a administração de tudo na casa dele. E José, ele tinha uma boa aparência. A Bíblia diz que José era formoso. Isso atraiu a esposa de Potifar. E José, sempre muito temente a Deus, uma pessoa de confiança, integridade, então ele não quis trair Potifar. Ele ainda falou para ela, falou, olha, o Potifar me entregou tudo aqui na casa, menos você. É a esposa dele, eu não vou fazer nada. Como ela viu que o objetivo que ela tinha de seduzi-lo não deu certo, ele não cedeu, ela inventa uma história. No caso, ela era esposa do general do exército egípcio, Potifar. Ele era um oficial da corte de Faraó. E, de acordo com o livro de Gênesis, ela acusou falsamente José de tentar estuprá-la, né, de abusar. Isso depois que ele foi rejeitando as investidas dela. O que acontece com isso? Ela inventa. Numa última investida, ela tenta ali seduzi-lo, mas ele firmemente, não vou ceder, não vou trair Potifar. E fugiu, saiu correndo, só que a túnica ficou na mão dela. Ela grita, não tinha ninguém testemunhando, mas nesse momento, ele tentou abusar de mim. E aí ficou a palavra dela, da esposa de Potifar, contra um escravo. É óbvio que o Potifar deu crédito para ela. Os empregados também ali, todos ao redor, acreditando que de fato José quem era o errado. Então, como diz aquele ditado, né? A corda arrebenta pro lado mais fraco. Ali o fraco nesse momento era José, então manda José preso. Mas qual que é o exemplo? Aquela pessoa que prepara a cilada. Né? Infelizmente foi a palavra dele contra a da esposa de Potifar. Lógico que arrebentou pro lado dele. Tudo bem que Deus tinha um propósito com tudo isso, para fortalecer, para ensinar. Tinha vários propósitos que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas só para dar o exemplo assim, do tipo de inimigo que prepara a cilada. Não encontra nada para acusar a pessoa e arma uma cilada para incriminar de algo que a pessoa nem fez. Uma reflexão que eu trago, algo sobre o inimigo oculto. Aquele que torce contra os seus sonhos, mesmo parecendo concordar com eles. Ou seja, nós podemos pensar que nós temos amigos, né, ou pessoas de confiança do nosso lado, que na verdade não são tão amigos assim. Na verdade são pessoas que sentem muita inveja e que estão torcendo para a nossa queda. Uma reflexão que eu trago, algo sobre o inimigo oculto. O inimigo oculto, ele é aquele que torce contra os seus sonhos, mesmo parecendo concordar com eles. Ou seja, nós podemos pensar que nós temos amigos, né, ou pessoas de confiança do nosso lado, que na verdade não são tão amigos assim. Na verdade são pessoas que sentem muita inveja e que estão torcendo para a nossa queda. O assunto em questão aqui será sobre o inimigo espiritual da nossa alma, cujo nome é Satanás. O grande problema é que ele não aparece assim. Ele não aparece desse jeito. Ele não se apresenta para as pessoas dessa forma. Ele se apresenta assim. Ele se apresenta como algo belo. Em 2 Coríntios 11, do 14 ao 15, diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aqui está se referindo aos falsos apóstolos, né, aos falsos profetas que surgirão. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Bom, não é de admirar, né, gente? Porque se até o próprio Satanás se finge de anjo de luz para enganar as pessoas, ele não se apresenta como algo feio, algo desse tipo. Ele não se apresenta dessa forma, como algo assustador, horripilante, que vai trazer medo para as pessoas. Não, ele se apresenta assim, para poder iludir as pessoas, para poder atrair as pessoas. Ninguém quer saber do feinho, né? As pessoas querem saber daquilo que é bonito, daquilo que é belo,
daquilo que vai nos proporcionar um benefício. Então, aparentemente, é tudo belo para nos atrair, até a hora que a gente é engoldado, até a hora que nós somos enganados. Aí nós vamos ver o belo, bem, bem belo mesmo, sabe? Uma outra questão, Satanás, ele está sempre disfarçado. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então aqui está deixando bem claro o seguinte, que o diabo ele se utiliza das pessoas e das situações para perturbar os cristãos. Ele age de forma disfarçada para que ninguém saiba que ele quem está por trás. Então ele arma o barraco, arma a confusão, arma as intrigas, as contendas, mas de uma forma disfarçada para que ninguém perceba que é ele. E qual que é o posicionamento que um cristão deve ter diante disso? Oração, para que Deus quebre essa ação. Já que ele se disfarça, ele se camufla usando as pessoas, como nós acabamos de ler. A nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra pessoas, querido. A nossa luta não é a gente chegar lá no serviço com aquela pessoa que está se levantando contra nós, ir lá socar a pessoa, ir lá pagar o mal com o mal, ir lá se vingar. Não, a vingança pertence a Deus. Para começo de conversa, a palavra de Deus nos ensina. Às vezes vizinhos também, né? Às vezes se levantam, às vezes tem uma perseguição ali, uma implicância com a gente não está dando motivo, não está fazendo nada para ofendê-los. O que é isso? Não é a carne ou o sangue, não é eu chegar lá e socar a pessoa que está ofendendo, me perseguindo, me prejudicando em alguma coisa. É quebrarmos essa ação com oração. É a oração que vai quebrar o jugo, que vai quebrar a malignidade do inferno, a ação demoníaca por trás daquela situação. Devemos ter esse entendimento. O diabo está sempre disfarçado. Ele não chega, ó, sou eu, viu? Vim aqui para destruir vocês, vim aqui para trazer confusão no casamento de vocês, ó, vim aqui trazer confusão na família, nos filhos. O diabo não vai chegar dessa forma. Ele vai chegar disfarçado, se utilizando das pessoas. Que pessoas? As pessoas que dão abertura para ele agir. Com seu mau caratismo, com as suas más atitudes. Isso são brechas que o diabo entra para estar agindo por meio da pessoa. O diabo também, ele age de uma forma sutil. Como que seria isso? De uma forma bem tranquila, chega devagarzinho, como quem não quer nada, sem mostrar quem ele é. Aqui veio, sutilmente. Ele vai se aproveitando da fraqueza das pessoas, ele vai se aproveitando do pensamento. Aí alguém fala assim, mas o diabo não sabe o que nós pensamos. O diabo realmente não sabe o que nós pensamos. Mas com as nossas atitudes, com as nossas ações e com aquilo que falamos, ele acaba descobrindo aquilo que pensamos, aquilo que nós sentimos. Ele vai se aproveitando das brechas que a gente vai dando, daquilo que a gente vai falando, das nossas atitudes, dos nossos procedimentos para agir. Um exemplo disso se encontra em Gênesis 3, com Eva. Qual que foi a situação ali? Deus já havia dado uma ordem para Adão. Adão, você tem liberdade para comer de tudo desse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa ordenança para Adão, Adão passou para Eva. Olha a Eva lá rodeando, lá por perto, bisbilhotando, perto de onde Deus falou para não estar. Alguém fala assim para mim, mas como que a gente sabe que Eva estava lá perto? Daqui a pouco eu vou te falar por que dá para entender que a Eva estava perto. E o que aconteceu nesse episódio? Satanás se apodera da serpente, que era a mais sagaz de todos os animais ali, a mais perversa. O diabo se aproveitou desse instinto da serpente para se apoderar dela. E por meio da serpente, ele começou com uma conversa com Eva. Quer dizer que você não pode comer dessa árvore? Começou ali um diálogo, mas sutilmente, querido. Foi sutilmente, não chegou assim, eu sou o diabo, viu? E vim te forçar a comer a que Deus falou para você não comer. Não foi dessa forma. Foi devagarzinho, num blá blá blá, numa conversa aqui, numa conversa lá, uma indireta aqui e ali e vai. Mas Deus falou para você não comer, não é pra gente comer, senão a gente vai morrer. A serpente falou, não, certamente não morrereis. Não, sabe por que Deus falou isso? É porque ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal igual ele conhece, sutilmente. Aquela conversa ficou ali
na mente de Eva. Ela não já chegou e deu um chega pra lá na serpente. Ó, vai pra lá com essa conversa que já foi me dada orientação que eu não posso, não vou fazer, acabou. Não, ela não foi. Ela foi no blá 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 da serpente, ficou lá perto da árvore, ficou pensando em tudo que a serpente lhe falou. E a Bíblia diz o seguinte: vendo que o fruto era agradável aos olhos e boa de se comer, por aí a gente já sabe que Eva estava rodeando ali a árvore que Deus falou que não era para tocar no fruto. Por essa posição. Porque como que ele ia ver que era agradável aos olhos e boa para se comer? Sinal que estava lá perto, estava lá observando, estava lá rodeando aquilo que Deus falou que não era para fazer. Como isso aconteceu? Aos poucos. Sutilmente Satanás se aproveitou de uma situação, jogou uma conversa, e ela ali pensando, e daqui a pouco ela ali estendendo a mão e pegando do fruto que não era para comer, do fruto proibido. E a pessoa, além de comer, ai, agradável mesmo, não é que é boa? Foi lá e também chamou o marido. Olha, vem ver, é boa. E vai o maridão lá e vai comer também, né? Então os dois já entraram na questão aí. Mas para dizer o quê? Sobre a sutileza de Satanás. Tiago 1, do 14 ao 15 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eva foi tentada pela sua própria cobiça. Ela estava lá rodeando já árvores, o povo já desóia lá no negócio já faz tempo. Satanás já estava lá filmando. Se apoderou da serpente, lá com a conversinha. Ela foi tentada pelo seu próprio desejo, e o seu próprio desejo, a sua própria cobiça, o atraiu e o seduziu. Satanás, nessa sutileza, ele só foi um instrumento para fazer com que ela caísse naquilo que ela mesma já estava desejando. O desejo pode acontecer no coração de qualquer pessoa, do bem, do mal, seja lá do que for. Mas pode se parar ali. Eu tive um desejo de algo, mas não é bênção. Opa, deixa eu me afastar, deixa eu parar, deixa eu mudar de assunto. Não foi o que aconteceu com Eva. Ela deu lugar, ela avançou nas suas cobiças e cedeu à tentação. Ficou pensando, ficou rodeando, ficou vendo aquilo que Deus falou para não estar perto, não pegar, não tocar. E acontece o que lemos aqui no versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Primeiro vem o desejo, a cobiça. Se a pessoa não cortar, esse desejo se transforma da pessoa fazer aquilo que não é para fazer. Dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Foi exatamente o que aconteceu com Eva. Veio o desejo, veio a tentação, ela não parou por ali, ela deu continuidade. No que ela deu continuidade, ela concebeu ali o pecado. E no que concebeu o pecado, gerou a morte. E antes que Adão e Eva estendessem a mão para pegar lá do fruto da árvore da vida, para eles não viverem eternamente, Deus já os expulsou do jardim lá do Éden. Preste atenção, porque o diabo, como nosso inimigo, ele vai procurando de uma forma muito sutil os seus procedimentos, os seus gostos, os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas companhias, as suas escolhas. É aí que ele vai entrar de uma forma muito sutil, de uma forma que você não enxerga, não percebe. Para quê? Para estar te afundando, para estar te tirando da presença de Deus. Então, muito cuidado com a sutileza de Satanás. A característica de Satanás, ele rouba, ele mata e ele destrói. João 10,10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui está deixando bem claro qual que é a finalidade do diabo em relação à humanidade, em relação a cada um de nós. Tem pessoas que têm um entendimento assim: o diabo só quer matar os cristãos, ele quer destruir a vida de todo mundo. Um cristão saindo da presença de Deus, ele se torna uma presa fácil para o diabo agir, para ele roubar, matar, destruir. Então, por isso que existem muitas investidas de Satanás contra os cristãos nesse sentido. Longe da presença de Deus, longe da autoridade do nome de Jesus, da força que vem de Deus, a pessoa acaba entrando facilmente nas ciladas de Satanás. Mas não somente os cristãos, todo o mundo. Ele veio com esse intuito:
roubar. Roubar o quê? Roubar a paz, roubar a alegria, roubar aquilo que Deus tem na vida das pessoas, matar a fé, matar a disposição da pessoa na presença de Deus, matar a vida espiritual com Deus, destruir moralmente, espiritualmente, fisicamente. A questão é a seguinte: o inimigo da nossa alma, ele não brinca, ele não veio para ser bonzinho com você, ele veio com esse objetivo: roubar, matar e destruir. O diabo mente que só. Evangelho de João 8, do 44 ao 45, diz assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele foi homicida desde o princípio. Lembra que foi falado agora há pouco da Eva, que rodeou a Eva ali? Desde esse princípio ele já estava com o intuito de matar a vida espiritual deles com Deus. Não é confiável, porque nada do que ele fala é verdade. Ele pode até usar a verdade, mas distorcer de uma forma para que a pessoa seja enganada por ele. O verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Essa passagem é um diálogo que Jesus está tendo com os judeus. E os judeus estão meio que se crescendo. Eu tenho por pai Abraão. E aí Jesus fala, você tem por pai Abraão, então pratique as obras. Abraão, então? Mas nós não somos bastardos, nós temos Deus por pai. Aí fala assim, vocês não são filhos de Deus. Se vocês realmente fossem de Deus, vocês iriam me amar, porque eu vim de Deus. Se vocês me perseguem, vivem buscando ocasião contra mim, Jesus conclui o seguinte, vira, vós sois filhos do diabo. Satisfazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida e ele não se firmou na verdade. 44 diz assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos? Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui Jesus já vem deixando claro. Tudo bem que foi um diálogo entre Jesus e os judeus, mas essa passagem pode também nos ensinar um princípio, uma questão acerca de Satanás, uma característica acerca de Satanás. Qual é essa? De que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Além de tudo também, o diabo ele é acusador. O diabo é aquele que planeja tudo para a pessoa cair. Planeja um banquete, arma a cilada, vem com a sutileza, prepara a situação. Muito bem. Aí depois que a pessoa se entrega naquele erro, se entrega no pecado, depois que ela concebe, aí vem a acusação. Apocalipse 12, 10. Aqui se refere-se ao final dos tempos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Aqui está se referindo a Satanás, tá? Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o Satanás é aquele que chega diante de Deus, acusa de dia e de noite. Foi assim que ele agiu com Jó, e assistia ali o que Jó fazia, e ia diante de Deus, o teu servo Jó, enche ele de bênção, porque ele tem riquezas, os filhos lá, tem tudo lá, então por isso que ele te serve, por isso que ele é íntegro. E tem uma parte que Deus fala assim, de onde você veio? Satanás fala, de rodear e passear a terra. É bem isso que Satanás faz, fica rodeando, passeando, e vai ali só olhando, só preparando o cilado. Aí quando vem a situação, olha ele lá acusando, apontando. Você não é o crentinho? Mas você fez isso, você fez aquilo. Então vem aquele peso, aquela culpa. Ele cega o entendimento das pessoas sem Deus. Coríntios 4:4 diz assim, nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que não servem a Deus, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É isso que acontece com as pessoas sem Deus. O diabo tenta cegar até mesmo os cristãos. Certas questões espirituais, certas questões da Bíblia, que isso é mais forte com as pessoas que não têm Deus, com os incrédulos, como a palavra de Deus está dizendo. Elas estão dominadas pelo Deus desse século.
E qual que é a intenção de Satanás cegar o entendimento dessas pessoas? Para que não resplandeça a luz de Deus, a luz da glória de Deus na vida dessas pessoas. Muitas vezes a gente está de fora, vendo a pessoa afundando na destruição, às vezes em vícios, às vezes em problemas familiares. Problemas todos nós temos, né? Cristãos, não cristãos, todos nós temos. Mas a diferença é que quem é cristão tem a presença de Deus para direcionar, tem o Espírito Santo para convencer daquilo que precisa ser feito, que não é para ser feito, a direção de Deus das decisões a tomar. Às vezes, para nós que somos de Deus, está tudo muito claro, porque Deus nos traz a revelação, Deus nos traz ali o discernimento da situação que está acontecendo. Mas a própria pessoa que está naquela dificuldade, muitas vezes não enxerga. Não enxerga que de repente é uma seta do diabo, não, que é uma ação maligna, uma ação espiritual. Por que não enxergam? Porque o diabo cega o entendimento das pessoas. Uma outra questão muito forte é que o diabo ele trabalha no nosso coração para nós não confessarmos os nossos erros. O diabo ele tira proveito de pecados ocultos, aqueles pecados que não são confessados a Deus. O que o diabo faz com isso? Ele trava a vida espiritual das pessoas, porque elas ficam carregadas de culpa, achando que não são dignas do perdão de Deus. Isso é um fator muito forte. Existem muitas pessoas, muitos cristãos inclusive, não têm coragem nem de confessar seus erros. E isso vai ficando uma culpa, vai ficando travado espiritualmente, não consegue avançar, não se acha digno do perdão de Deus, não se acha digno de participar de algo na igreja, de ter um ministério, de avançar. E o diabo vai só trabalhando no coração dessas pessoas. Em que sentido? Para que elas não confessem as suas situações. 1 João 2, verso 1 diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui já começa falando assim: olha, não é para você pecar. Aqui ninguém está incentivando a pecar. Mas se acontecer, impossível, né, querido? Alguém deixar de pecar totalmente, até Jesus voltar, alguma coisa nós vamos falhar, algum pecado iremos cometer. Somos perfeitos, estamos ali no processo ainda. O conselho é: não peque. Mas se pecar, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. 1 João 1, do 8 ao 9 diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui entra um pouco do que eu falei agora há pouco. Se nós falarmos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, nós somos mentirosos, porque todos nós cometemos em algum momento da vida pecados. A grande vitória está em nós nos consertarmos, melhorarmos, confessarmos, né, pedirmos perdão a Deus e sairmos daquele erro, avançarmos os acertos. Porém, não tem como falar não tem pecado. Não, todos têm pecado. O verso 9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nisso que o diabo muitas vezes trabalha. Faz com que as pessoas se sintam culpadas dos seus erros, dos seus pecados. Com isso, elas mesmas não se perdoam, acreditam que Deus não vai perdoá-las por determinado erro. Acreditam que não são dignas do perdão de Deus. Errei muito, foi grave o que eu fiz. Ou fica naquela culpa. Mas a palavra de Deus nos garante o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus é instantâneo. No mesmo momento que a pessoa confessa, reconhece, é o que? Se arrepender, é entender que errou, que pecou e confessar: Deus, eu pequei, Deus me perdoa. Ali está vindo uma confissão. De repente, se o diabo estava acusando essa pessoa, então ela pecou, ficou quietinha e está ali no oculto. O diabo fica acusando. Lembra que ele é acusador? E com isso as pessoas vão travando de tanta culpa que vão sentindo. O diabo vai na mente lá, ó, você pecou. Mas na medida que a pessoa confessa, imediatamente ela tem o perdão de Deus. Essa brecha é quebrada.
o diabo não pode mais nos acusar. O pecado abre portas para o diabo agir. Diz a palavra de Deus que o pecado faz divisão entre Deus e o homem, abre uma brecha, e nessa brecha que o diabo entra. À medida que nós reconhecemos nossos erros, nos arrependemos e confessamos, o diabo já perde essa força, ele perde esse poder na vida da pessoa, essa legalidade. O diabo sempre vai trabalhar no nosso coração para nós não confessarmos, porque ele sabe que se confessarmos, o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Se existe alguma coisa aí no seu coração, em oculto, algo que te envergonha, algo que te humilha, que você não tem coragem de falar para ninguém, nem para Deus você tem coragem de chegar e contar, com vergonha, por culpa, existe um trabalhar aí do diabo para que você não confesse, para que você sinta essa culpa. Com isso ele te trava, com isso ele te afunda. Deus não quer que nós venhamos afundar. Ele quer que nós venhamos a cada dia nos levantar na presença dele com poder, com autoridade. Se existe essa situação na sua vida, confesse a Deus, porque o Senhor é misericordioso e o perdão de Deus é imediato. E com isso você quebra a potência do diabo na sua vida. Qual que é a importância de nós conhecermos o inimigo? Para nós sabermos as estratégias que esse inimigo irá usar contra nós. Olha só uma questão que acontece muito no esporte. Todos os esportes são assim, tá? Mas eu vou falar especificamente do futebol. Quando os jogadores estão lá na concentração, treinando para jogar, muito bem. Além deles treinarem, o que eles vão fazendo? Estudando as estratégias do adversário. Ah, eu vou jogar com tal time, tá? Quem é o melhor? Como que ele joga? Ele vai mais pela direita ou mais pela esquerda? Então vai pegando todos esses dados daqueles jogadores, todas as informações possíveis. Para que isso? Saberem as estratégias que eles vão usar contra o Neymar. Ele não pôde participar da Copa porque ele ficou machucado. O que aconteceu nas quartas de finais? Ele foi jogar lá e no comecinho do segundo tempo, estava lá nas performances dele lá, e um já chegou já com tudo, para dar rasteira mesmo. E justamente um dos melhores ali do jogo não foi sem querer. Já foi uma coisa ali, opa, vamos pegar o melhor que tem lá. Porque derrubando esse, balança as estruturas, né? Porque quando tem uma pessoa que é muito forte num grupo, num time, mexeu com ela, você balança a estrutura daquilo. Por pouco não causa um dano pior na vida dele. O dano foi que ele não participou da Copa. O que é isso? Foram tudo em cima de quem? Agora, à toa não. Ele já estava estudando faz tempo as jogadas do Neymar, a performance dele no time. Foram para cima do melhor. E é muito comum isso. No futebol, lutas, a pessoa vai lutar com um determinado adversário, ele vai observar. Ele movimenta mais os braços, as pernas, o que ele faz, o que ele não faz, é a direita, a esquerda. Vai observar tudo isso com o sentido do quê? De saber que estratégia que eles vão usar contra. Isso também nós podemos levar para o sentido espiritual. Qual a importância de conhecermos o inimigo, o adversário? Para nós sabermos as estratégias que eles vão usar contra nós. Ele não quer perder, não quer ficar por baixo. Qual que é o outro sentido? Para fortalecer a nossa proteção em relação a ele. Conforme a gente sabe as estratégias que o inimigo vai usar, que o adversário vai usar contra nós, nós protegemos aquelas áreas. Opa, deixa eu me proteger para ele não me vencer, não conseguir ter êxito aí comigo nessa situação. Uma observação a fazer dentro disso é assim: as pessoas elas se protegem apenas daquilo que elas consideram que é perigoso ou ameaçador, aquilo que elas pensam que vai derrubá-las, que vai tirá-la de alguma situação de benefício. O diabo, ele é perigoso e ameaçador. Com a força em Deus, em Cristo Jesus, nós estamos ali nos protegendo contra ele. Mas ele é sutil, ele vai de um lado, vai de outro. As pessoas devem se proteger. Por quê? Se deixarmos o campo aberto para o diabo agir, ele vai sim ser perigoso, ele vai ser ameaçador. Estamos ali com brechas para ele agir. Essa é a importância de nós conhecermos o inimigo. Sabemos as estratégias que ele irá usar contra nós e também para nos protegermos, para que as ciladas, as setas não nos atinjam. Quais são os passos para nos protegermos do inimigo? Algo muito importante aí, que é vigiar e orar. Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se você perceber, o texto começa com vigiar.
Vigiar e orar. Essa é uma das formas de nós nos protegermos do inimigo, da nossa alma. Vigiar e orar. Tem pessoas que oram, mas não vigiam. Aí é onde o diabo vem com situação, vem com engano, vem com engodo, vem com mentira para derrubar a pessoa. O texto é muito claro. Vigiai e orai. A pessoa que acha que está muito forte, não caio, estou bem, estou firme com Deus, estou ali com Deus, só assim com Deus. A pessoa pensa que ela está muito forte, mas é o que a palavra está explicando, é o seguinte: vigie e ore para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é muito tendenciosa ao pecado, ao erro, às tentações, aos desejos impróprios. Importante o quê? Dá uma vigiada. Não fica num lugar de risco. Não fica numa situação em que você possa cair. Não fica numa situação em que você possa se entregar a certos desejos, a certas tentações. Vigie. Vigie nessa questão. Uma outra forma de nós nos protegermos do nosso inimigo é buscar revestimento em Deus. Efésios 6, do 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Efésios 6, nos um direcionamento de qual revestimento nós devemos ter. Com as nossas forças, com as nossas armas, da nossa forma, do nosso jeito, não será possível nós nos protegermos contra o diabo. Mas é necessário nós buscarmos um revestimento em Deus. Por que de buscar esse revestimento? Para que nós possamos estar firmes no dia mau, para que o diabo não nos vença no dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Existe uma armadura em Deus. Então, nós não vamos passar por dificuldades, tristezas, lutas sozinhos. Existe em Deus um revestimento que nós podemos pegar e tomar posse, para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos resistir no dia mau, porque o dia mau chega para todos. Você pode ser assim com Deus, você pode ter intimidade com Deus, você pode orar, jejuar, dar o seu dízimo, fazer a obra, servir na casa do Senhor, você pode fazer o que você quiser, o que Deus quiser que você faça. Mas o dia mau também te alcança. Você está profetizando o mal na minha vida? Não. Eu estou falando que a palavra de Deus nos ensina. O próprio Jesus nos deixou ensinamento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso nos ensina de que o dia mau chega para todos. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que quando este dia mau chegar, existe uma armadura em Deus, para que nós possamos resistir. Que Ele vai trazendo cada acessório que nós precisamos nos apossar. É o escudo da fé, porque com a fé o diabo vai lançar setas. Nós estamos nos protegendo com a fé em Deus das setas, das ciladas que o diabo vai lançando contra a nossa vida. Também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós vemos ali a tentação de Jesus, Satanás tenta Jesus ali no deserto, Jesus, ele se defendeu com a palavra. Está escrito. Satanás se utilizou da palavra para querer convencer Jesus, tirar Jesus dos propósitos dos quais ele estava ali naquele momento, de jejum, na presença de Deus. Então, Satanás usou a própria palavra para querer derrubar Jesus. E Jesus também, com a espada ali do Espírito, ele foi derrubando os argumentos de Satanás. Também está escrito assim, também está escrito assim. Muitas vezes o diabo vem com uma mentira, como nós vimos que ele é mentiroso, mas com a palavra de Deus, que é a verdade, nós podemos, a espada. Você está falando que eu sou aquilo que a palavra de Deus me diz, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. É uma guerra constante. E o que eu estou fazendo com isso? Eu busco esse revestimento em Deus, eu busco essa armadura em Deus. Qual finalidade? Para me proteger das ciladas que o diabo
vai lançando contra a minha vida. Tem uma outra forma de nós nos protegermos do nosso inimigo, nós resistirmos às tentações e às propostas do diabo. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma arma poderosa também para nós nos protegermos contra o diabo. A primeira questão aqui que o texto nos ensina é nós nos submetermos a Deus. Uma vida de obediência a Deus, de obediência à palavra de Deus, já nos fortalece, já fecha as brechas para o diabo estar agindo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Para a palavra de Deus estar nos ensinando que nós devemos resistir, é sinal que ele vai investir com força, é sinal que ele vai com estratégias, com direcionamentos para nos derrubar, para nos convencer de sairmos dos propósitos de Deus. E a palavra já está nos preparando. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e à medida que você resiste, ele é quem vai fugir. Essa é uma arma poderosa, isso nos potencializa na presença de Deus, nos potencializa contra o inimigo. Essa sujeição a Deus, essa resistência às coisas do mal, às coisas que o diabo coloca para nós fazermos, isso tudo vai nos fortalecendo e automaticamente enfraquecendo as forças malignas contra nós, as forças do diabo contra a nossa vida. Você quer se proteger do inimigo? Submeta-se a Deus. Resista. O diabo vai vir com investidas fortes contra a sua vida. Vai preparar situações, muitas vezes familiares, na empresa que você trabalha, entre os vizinhos, na rua que você mora, em várias situações, é o namorado, a namorada, a vida sentimental. Então o diabo vai vir com força. Mas a palavra está dizendo: resista. Resista, porque ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus. Outro passo para nós nos protegermos do inimigo é buscar discernimento em Deus. O que seria esse discernimento nesse contexto aqui? É uma sabedoria para nós sabermos o que é certo, o que é errado, para nós compreendermos melhor o mundo espiritual, o que vem de Deus, o que não vem. Sabedoria específica. Puxa, eu estou numa situação, mas será que é sério? 1 Coríntios 2, 14 ao 15 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando a Bíblia fala de homem natural, se refere ao homem que não conhece a Deus, ao homem sem Deus, ao ser humano, né? Não homem. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que o homem natural, né? O ser humano natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque é loucura. Não tem como uma pessoa que não conhece a Deus, não tem o Espírito de Deus, entender certas coisas de Deus, porque ele é um homem natural, não está com uma ligação espiritual, então ele não consegue dizer. Agora, o homem espiritual, que é aquele que conhece a Deus, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quando se fala de julgar, é no sentido de ter um discernimento das coisas. As pessoas do mundo que não têm Deus não têm um discernimento sobre a vida dele, sobre os posicionamentos dele, mas ele tem um discernimento em relação à vida das pessoas, o posicionamento das pessoas, porque a luz do evangelho já alcançou a mente dele. Lembra que nós vimos agora há pouco que o Deus desse século cega o entendimento, mas o homem recebe de Deus um discernimento, a luz no entendimento da pessoa, então ela consegue discernir. Nesse sentido que está sendo falado, o homem natural não entende nada de Deus. E falando assim dessa sabedoria, Tiago 1,5. Existe desculpa para o cristão falar assim: não sei se essa situação é de Deus, não é de Deus. Não tem discernimento para saber o que é certo e errado. Não existe essa desculpa para o povo de Deus, porque a palavra do Senhor em Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Se você tem falta, busca Deus. Falta de discernimento em relação àquilo que você deve fazer, as situações que vêm de Deus, não vem de Deus. A palavra de Deus aqui está dizendo: peça. Se buscar em Deus uma sabedoria, um direcionamento, um discernimento, Deus não vai negar, Ele vai trazer para você também. Ele não faz acepção de pessoas. Não, vou dar sabedoria e discernimento para outro, não. À medida que nós formos buscando
A palavra de Deus aqui está nos garantindo. Peça que você vai receber. Uma outra questão também aqui em Tiago 1, nós vamos ler o 22, nós nos protegemos contra o inimigo, tendo a dedicação em conhecer e praticar os ensinamentos bíblicos. Não basta nós conhecermos. Mas eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia umas 3, 4 vezes, inteira, de capa a capa. Mas eu conheço. Não, mas eu venho em todos os cultos. Não, mas eu sei estudo, eu aprendo os estudos, eu sei tudo que me passa lá. Eu sei bastante. Para nós fecharmos as brechas e nos protegermos do inimigo, é importante que nós tenhamos uma dedicação em conhecer, sim, mas também praticar. Em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer se proteger melhor do inimigo? Quer ter mais força contra o inimigo? Conheça a palavra, sim, mas se dedique em praticar, porque isso vai te fortalecendo, vai te potencializando na presença de Deus, e o inimigo vai ficando enfraquecido diante dessa situação na sua vida. Outro passo é fechando as brechas que facilitam a ação do diabo. As brechas só facilitam a ação do diabo contra as nossas vidas. Primeira Epístola de Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para que possa devorar. Vamos por partes. Sede sóbrios. Quando a pessoa ela tá fora da sua consciência, tá fora do seu juízo normal, ela comete loucuras, ela cede, ela é capaz de fazer coisas assim muito malucas, das quais ela nem está acostumada. Então, por isso que a palavra de Deus já está nos trazendo uma orientação. Sede sóbrios. Não se envolva em nada que te tire a sobriedade. A bebida te tira a sobriedade, então evite, se afaste. Vícios, paixões, companhias te tiram a sobriedade, se afaste, fique de longe. Sede sóbrios, seja atento e vigilante, como nós vimos agora há pouco, né? Vigiar e orar. Então, sede sóbrios, fique atento, sempre vigilante nas questões espirituais. Por quê? O diabo, vosso adversário, então a palavra de Deus está dizendo bem claro que o diabo é nosso adversário. Ele pode disfarçar, ser sutil, mas a palavra de Deus não nos deixa enganada em relação ao diabo. A palavra de Deus nos traz muita clareza de quem é o diabo. E aqui está dizendo mais uma vez, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Existem algumas versões que está redor, outras está derredor. Derredor e redor, no grego, na língua original, é a mesma coisa. A linguagem no nosso dicionário, se você for procurar a palavra derredor, está lá escrito redor. Redor, derredor é a mesma coisa, mas nós podemos ter uma clareza do que o apóstolo quis tratar aqui. Dessa forma, qual que é o sentido aqui? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando a quem possa tragar. Vamos entender um pouquinho esse redor, derredor aí que eu falei. O diabo anda em derredor, rugindo como um leão. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus. Ao redor desses anjos está o diabo, rugindo como um leão. Rugindo, 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 buscando a quem possa tragar. Um leão, quando ele está com muita fome, muito faminto, e ele vê ali uma presa fácil, ele já ataca. Ele não fica só rodeando. Ele já vai para cima para atacar. A palavra de Deus está usando o símbolo, a figura do leão para falar de Satanás, que ele fica como um leão rodeando. O que impede o diabo de nos atacar? O que impede Satanás de atacar o cristão são os anjos ao redor. Ao redor estão os anjos. Ao derredor, ou seja, ao redor do redor, está Satanás ali, rugindo como um leão, rodeando, rodeando, rodeando. Ele só não nos ataca, querido, porque os anjos estão ali nos protegendo. Mas a palavra está dizendo muito claro o seguinte:
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão procurando quem possa devorar. O que faz com que o diabo possa ir para cima? Brechas. Quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que Deus não se agrada, quando nós desobedecemos a Deus, brechas que vão abrindo. Os anjos estão ao redor nos protegendo? Sim. Mas, à medida que nós pecamos diante de Deus, abrimos brecha. E com essa brecha nós estamos dando legalidade, autorização para o diabo agir. Mas eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Mas se nós tivermos uma vida de pecado, estamos abrindo brechas e brechas e brechas. Que nós não venhamos facilitar a ação do diabo. Quando nós fechamos as brechas, nós dificultamos. Estamos lá, os anjos nos protegendo e nós ali também na presença de Deus. Quando começa uma vida de pecado, começa a se abrir brechas. Aquela proteção dos anjos ali vão sendo abertas e vai o diabo entrando para agir na nossa vida. Resumidamente, são esses os passos. Mas diante desse assunto tão pesado, assunto assim, né, tão forte, eu tenho uma boa notícia para dar. A boa notícia é que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E Jesus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Por um lado, nós aprendemos tudo isso do diabo. Ele é sutil, ele faz, ele acontece, ele tem um certo poder ali. O diabo, ele tem poder, mas ele não tem todo o poder. Existe um atributo de Deus chamado onipotência. Esse atributo é somente a Deus. O diabo, ele tem poder para agir em algumas circunstâncias. Todo o poder está nas mãos de Deus. E foi para isso que Jesus se manifestou na terra, para desfazer as obras do diabo. Então, se por um lado ele está ali tentando, querendo nos devorar para cima, para querer nos fazer pecar, querendo nos destruir, nos afundar, sim. Mas a boa notícia é que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo contra a nossa vida. Por estarmos em Deus, o maligno não nos toca e não tem poder sobre nós. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Deus o guarda. Lembra dos anjos ao redor guardando? E o maligno não toca. Lembra do diabo rugindo como um leão? E por que ele já não nos devora? Porque Deus nos guarda e nós somos nascidos de Deus e não vivemos em pecado. E ali o maligno não nos toca. Essa é a notícia que nos traz assim uma força maior em Deus, obviamente. Uma esperança, uma expectativa, porque o diabo pode até tentar, mas ele não nos derruba. Deus permite até muitas vezes algumas situações para nos ensinar, trazer uma maturidade, para trazer algum ensinamento. Mas o diabo, ele não tem poder de nos tocar, porque Deus nos guarda. Uma outra questão para nós fecharmos aqui o assunto. Mateus 28 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Nessa autoridade, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos repreender a ação do diabo na nossa vida. O poder está em Jesus, não está em nós. Eu quero encerrar contando um sonho que eu tive um tempo atrás. Eu estava num lugar como se fosse um shopping. Eu estava sozinha num lugar, numa determinada loja, sozinha. E do outro lado daquela pista, daquele espaço ali, porque no shopping assim, tem um monte de loja, né? Eu estava de um lado numa loja, em frente a uma loja. E do outro lado tinha um monte de loja. Naquele lugar tinha um monte de pessoas vestidas de preto, igual esse homem que tá aqui, igualzinho, só que dava para ver o rosto. Não eram fisionomias conhecidas, tá? Mas dava para ver o rosto. E desse jeitinho assim, tudo encapuzado de preto. E um monte lá do outro lado, e eu sozinha desse lado. Eles eram tudo pra cima de mim. Sabe Deus fazer o quê? Misericórdia. Lembra que no sonho eu falei assim, agora eu perdi. Meu Deus do céu, eu estou sozinha aqui. E esse monte de homem aí de preto, do mal, né? Dos quintos dos infernos vieram.
pra cima de mim, meu pai, acabou pra mim. Eu não tenho força pra lutar com eles, né? Mas no momento que eles estavam assim, vindo contra mim, quando eles estavam muito perto, assim, pra me querer, sei lá, matar, sei lá, fazer o quê. E eu falei, em nome de Jesus, vocês não me tocam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês não me tocam. Esses homens sumiram. Foi um sonho espiritual. Depois eu acordei, orei, repreendi. Encerro essa pregação dizendo isso. Nós vimos sobre o inimigo, conhecemos um pouquinho. Maior é Deus na nossa vida. Que tenhamos uma vida realmente na presença de Deus, com as armaduras que Deus tem para nossa vida.